Muito bem, seguindo com os nossos vídeos, agora vamos falar um pouco sobre os benchmarks. Esses índices de referência que servem para a gente comparar os nossos investimentos, porque se eu não sei como está indo o investimento, se está bom, se está ruim, eu não sei, na verdade, quanto que está, né, se está valendo a pena o investimento que eu fiz. E para mim ter certeza de que ele está indo para o lugar certo, eu preciso comparar com alguma coisa. E essa comparação na prova se chama benchmark, no mercado financeiro se chama benchmark, tá? É um índice de comparação para os nossos investimentos. E aí nós temos vários índices, tá? Aqui eu vou abordar os de renda fixa, os benchmarks de renda fixa, tá certo? Então já vamos falar mais sobre isso. Vem comigo que eu vou primeiro passar o conceito de benchmark para você, que pode ser que caia na tua prova aí. Então, vem comigo, observa esses comentários. Benchmark, então, como eu disse para vocês, é um índice que serve de referência. Pensa comigo, vamos fazer uma analogia aqui, uma comparação. Imagine você está indo na academia porque você tem algum objetivo, seja emagrecer, ou seja, ficar mais fortinho, mais fortinha, né? Então, você tem que ter uma referência, ou é a balança, certo? Ou é o índice de massa corpórea, certo? Alguns índices aí, alguns números que vão servir de referência. Quando você atingir aquela referência, você vai falar, opa, estou bom. Ou ainda não atingiu, preciso treinar mais. Então, é um índice de referência. No benchmark é a mesma coisa, ele serve como um índice de referência. Para que ele serve? Para avaliar o desempenho de um tipo de investimento. Como eu disse no começo, né? Avaliar o desempenho, para ver se ele está rendendo mais do que o índice ou menos do que o índice, como eu disse no caso aí da academia. Se você está acima, né, do índice, ou abaixo do peso, no caso, né, ou com índice de massa corpórea abaixo do que é pedido para a tua idade, você está bem. Então, no caso do investimento, é o contrário. Se você está acima, né, na verdade, do índice, está rendendo mais do que o índice, é porque o teu investimento está bom. Se o teu investimento está rendendo menos do que o índice de referência, significa que o teu desempenho não foi tão bom. Então, é uma ferramenta muito utilizada, muito útil, né, para comparar investimentos como uma métrica aí do mercado financeiro, tá? Não é, na verdade, um produto, né, de investimento. Você não vai conseguir investir diretamente no índice, certo? No CDI, por exemplo, no Ibovespa. Apesar que foram criados, então, oriundo assim dos Estados Unidos, lá, porque lá já existiam os ETFs, né? Aqui no Brasil também foram criados os ETFs. Então, é possível hoje, se você quer seguir, por exemplo, os títulos públicos, ao invés de você comprar títulos públicos, você pode comprar o índice dos títulos públicos, um deles se chama IMA 11, certo? Então, ele tem como referência os títulos públicos, né? A variação dos títulos públicos, assim como tem alguns ETFs de renda variável, como o BOVA 11 e o SMLL 11, que segue as ações small caps, as de menor valorização da bolsa, né? Então, são só exemplos de produtos que foram criados para investimentos que seguem determinados índices, tá certo? Mas mesmo assim eles seguem um índice, percebeu que eles não andam sozinhos, né? Então eles acompanham, são indexados que a gente fala, né? Vamos pegar um exemplo, né? Para saber como que o nosso investimento é ou não é bom. Por exemplo, vamos dizer que um fundo de investimento de renda fixa, ele rendeu no ano 8%. E o benchmark, que é o CDI, rendeu 10%. Isso significa que o fundo teve um desempenho pior do que o CDI. Isso significa que o fundo rendeu só 80% do CDI, tá? Então, é uma comparação muito interessante para saber se eu estou indo bem ou não, como eu disse no começo, tá? Não percebeu? Então, se rendeu menos que o CDI, não foi tão bem. Se rendeu mais que o CDI, significa que teria ido melhor, no caso, né, esse investimento. Agora, eu vou mostrar para você, então, quais são os tipos de benchmarks da renda fixa, porque aqui já tem algumas perguntas que podem cair na prova, como, por exemplo, o que é um benchmark? Então, você vai responder que é um parâmetro ou uma referência. Benchmark é isso, um parâmetro ou uma referência. Para que serve? Serve para comparar investimentos, certo? Só fique atento, e é isso que eu vou falar agora, que existem benchmarks de renda fixa e renda variável, certo? Então, eles podem pedir também para você, assim, das alternativas abaixo,
qual se refere a um benchmark da renda fixa, ou qual se refere ao benchmark da renda variável. Então, aqui nós vamos tratar agora dos benchmarks só da renda fixa, tá? Da renda variável, a gente falou no vídeo lá de ações. Então, alguns exemplos para você, tem vários, né? Mas o CDI, como eu já falei, eu também conhecido como taxa DI, ou seja, como depósito interbancário, é um benchmark, é um dos mais conhecidos. A taxa Selic também, que se chama taxa de juros básica da economia, né? Que são dois índices de referência muito utilizados para vários ativos, para vários, como referência de vários investimentos. Por exemplo, tem muitos fundos atrelados ao DI, inclusive referenciados. Significa que ele segue, né, os 95% do PL está referenciado ao DI. Nós temos também títulos, por exemplo, públicos, como a LFT, né, que se chama Tesouro Selic, que também acompanha a taxa Selic. Então, ela tem como referência a taxa Selic. E aí, os CDBs, geralmente os CDBs que são emitidos pelos bancos, e as LCAs e as LCIs, são atreladas também aos CDIs. Então, pode ser que eles peçam para você na prova exemplos de produtos, né, que seguem aí determinados benchmarks, como, por exemplo, esse título público que eu falei, que é o Tesouro Selic. Eles podem perguntar assim, qual é o benchmark do Tesouro Selic, né? Muito óbvio, né? Geralmente eles colocam LFT para ficar um pouco mais difícil, né? Mas é bem fácil aí, né? Qual o benchmark mais provável de um título do Tesouro Selic, né? Ou até podem colocar vários outros e tentar fazer uma confusão entre eles. Outros benchmarks são os de inflação, muito conhecidos, são o IPCA e o GPM, que a gente aprendeu lá no módulo 3, o que são esses indicadores. Então, não vou falar de novo, qualquer coisa, se você não lembra, volta no vídeo dos índices de inflação, IPCA e GPM, para você entender certinho quais são as características. Mas aqui eles não vão pedir as características, eles vão pedir quais os prováveis benchmarks de alguns produtos. Então, aqui só para citar os mais conhecidos, são os Tesouro IPCA, do Tesouro Direto, dos títulos públicos, né? Também conhecidas como Notas do Tesouro Nacional Série B, NTN-B, certo? Esses são títulos que seguem os índices de inflação. Alguns seguem o IPCA, outro segue o GPM. Os mais famosos são os IPCA+, né? IPCA+, porque ele tem uma parte fixa, que é taxa fixa, e é uma parte atrelada ao IPCA. Então, você tem uma rentabilidade real acima da inflação. A ideia deles é essa. Então, eles podem te pedir assim, dos títulos públicos abaixo, qual tem como benchmark o IPCA? Então, assim, eu estou colocando só exemplos hipotéticos aqui mentalmente para você ir percebendo como pode cair na prova. Senão, aqui eu fico só falando de conceito e não falo como vai cair na prova, né? A ideia sempre é essa, nós associarmos com a prova. Outro benchmark pode ser a taxa pré-fixada, né? Pré-fixada é uma taxa que você conhece no momento da aplicação. Então, a tua referência é aquela taxa pré-fixada. Então, se um produto tiver uma taxa pré-fixada de, vamos lá, 14% ao ano, essa é a tua referência. Então, provavelmente, se você ficar até o vencimento, você vai receber 14% ao ano de rendimento. Certo? Se resgatar antes, aí o rendimento vai ser menor do que essa taxa de referência. Outros índices são os índices da Ambima, muito conhecidos no mercado, e cada um deles representa um conjunto de indicadores, representa um conjunto de produtos, na verdade, né? Então, tem o IMA geral. O IMA geral, ele é composto pelos principais títulos públicos que nós temos no Brasil, né? A gente também estudou no módulo 6, né? A gente estudou no módulo 4, né? Nesse módulo, no módulo 4, a gente estudou os títulos públicos, né? As NTNs, as LTNs e as LFTs, e a gente viu lá que os títulos públicos têm bastante negociação aí no mercado, e o IMA geral, ele, na verdade, vamos dizer assim, é um pacote onde coloca todos os títulos juntos, né? Os principais, esses que eu falei, e aí, através da oscilação desses preços dos títulos, se forma esse índice, certo? E esse índice serve de referência, então, para outros investimentos. Então, se um fundo quiser seguir ou ter como benchmark o IMA geral, ele vai seguir o IMA geral, certo? Ele vai acompanhar ou superar, que é aquela estratégia que os fundos usam. E o fundo precisa mencionar lá no seu regulamento, na Constituição, qual vai ser o benchmark. E aí ele escolhe um desses aqui.
O IMA-B, né, que eu acabei falando antes, o IMA-B também é um índice da Ambima, mas veja só, qual é a diferença do IMA geral para o IMA-B? O IMA-B é composto também por títulos públicos, mas só os atrelados à inflação, que eu falei que são as NTN-Bs, tá certo? Ou Tesouro IPCA, muito conhecido como Tesouro IPCA. E a pergunta que pode vir na prova é justamente colocando em xeque os dois. Eles podem querer que você saiba a diferença entre o IMA geral e o IMA-B. Então, fique esperto na diferença. A diferença é que um pega todos e o outro pega só o índice de inflação, certo? Ó, o B é diferente de geral. Geral, todos. B pega só dois, né? IRFM, certo? Então, é também um índice da Ambima de títulos públicos, então isso fica fácil. Todos os índices da Ambima são índices de títulos públicos, são de renda fixa, são de baixo risco, sim, né? Medem o risco baixo, né, na verdade. Mas, ó, IRFM, F de fixo, F de pré-fixado, envolve só os pré-fixados. Quais são? LTN e NTNF. E o último, IDQA, né? IDKA, na verdade, né? Conjunto de índices que mede o comportamento dos títulos públicos. Então, ele faz uma composição um pouco diferente do IMA geral para medir o comportamento de uma outra maneira. O que muda é só a forma de medir, tá certo? E aí eles podem, claro, pedir a diferença entre os índices, isso é o mais comum, ou pedir qual o índice que aquele determinado produto provavelmente utiliza, como eu disse antes, uma LCA, um CDB, um título público atrelado à Selic, né? Ou a LTN, por exemplo, e assim por diante. Então, pode ser que venham perguntas nesse sentido. Bem, era isso que eu tinha para você, eu só quero mostrar ainda como é que funciona a questão da comparação na prática, porque a gente olha algumas coisas, né? E aí a gente, na prática, como é que é na vida real, de verdade, né? Eu peguei aqui, entrei no site que tem um comparador de fundos, tá certo? Deixa eu só compartilhar com vocês a tela, que não está compartilhando, e aí vocês podem visualizar também junto comigo aqui. Aí, ó, para ficar mais legal, olha só. Esse é um comparador de fundos, então eu selecionei aqui um fundo da cooperativa de crédito Sicredi, né, que é um fundo, que a Sicredi é a administradora desse fundo, fundo Schroders Ibovespa, né, que é um FIA, um fundo de investimento em ações. Ele acompanha, ele tem como benchmark o Ibovespa já está no nome, justamente porque ele é um fundo de ações. E aqui nós temos o gráfico de rentabilidade de um ano desses dois, digamos assim, desses dois fundos, comparando comparando esse fundo com o benchmark, tá? Com os dois benchmarks, na verdade. Então, a gente pode pegar aqui por período, né? Por exemplo, aqui nós temos agosto de 2022, aqui, ó, o fundo Sicredi rendendo 4,65, o Ibovespa 4,46 e o CDI 0,64, né? É claro que aqui é uma comparação que não faz muito sentido com o CDI, porque é renda fixa com renda variável. Mas, como eu estou falando aqui de renda fixa, né? Eu só estou mostrando para vocês o CDI para a gente ver o que é um benchmark, tá certo? Então, aqui a gente está comparando a oscilação e é isso que representa, então, um benchmark, na verdade, uma comparação. É para isso que serve um benchmark e eu queria deixar essa dica, esse recado aqui para vocês, né? Para valer a pena, para que vocês possam realmente acertar na prova, né? A ideia é matar a questão na prova, tá? Aí agora eu sugiro para você fazer os mini simulados, fazer as atividades que eu proponho, tá certo? Para que você possa realmente lembrar na hora da prova. E qualquer coisa, me chama no Zap, beleza? Abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.